Universidade Católica de Pernambuco, que junto com o professor Manuel, da Universidade de Direitos, da Cátedra de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, e com a professora Marisa, da Escola Superior de Direito Dom Helder Câmara, de BH, coordenamos este curso em nome do IGT Jurídico, da Articulação Nacional pelos Direitos da Natureza, e estamos muito felizes desta comunidade cada vez mais ganhando vida em prol desses direitos, em prol deste movimento. Queria que todos e todas se desejassem sempre muito bem acolhidos, bem-vindos e bem-vindas aqui, alguns rostos bem conhecidos, outros nem tanto, não é? Ou alguns amigos virtuais deste tempo de pandemia. A gente chega hoje no meio deste percurso que nos propomos fazer. São 9 encontros, este é o 4º, né, mas no contexto mais conceitual e temático, nós estamos realmente chegando no meio dele, porque nós iniciamos justamente fazendo uma reflexão a respeito da perspectiva da ecologia integral, e que quanto a ecologia integral, de fato, não é apenas um conceito, mas ela nos oferece uma síntese de diversos outros movimentos, pensamentos e vivências que já estavam por aí também, como os próprios saberes dos povos tradicionais, a teoria da complexidade, a ecologia dos saberes, da sociologia das emergências e das ausências, entre outros tantos saberes, mas que ela nos propõe, para muito mais do que um conceito ou uma ideia, uma mudança de paradigma. A ecologia integral nos oferece, nos convida a uma mudança de paradigma. Como eu falei na primeira aula, no nosso primeiro encontro, uma mudança de paradigma que nos direciona para uma perspectiva mais sistêmica, onde tudo está interligado, para uma perspectiva mais contextual, onde tudo está com um pé em alguma cultura, numa cultura da ética, onde a transcendência e a transgeracionalidade são elementos importantes para pensar o espiritual e também para pensar as gerações futuras e o bem comum, com a ética do cuidado. Então, a ecologia integral, ela nos propõe uma série de elementos em direção a uma mudança paradigmática. E, como tal, não é simples, porque para o novo nascer, o velho tem que morrer. E a gente, então, muitas vezes se sente como remando contra a maré, ou muitas vezes pequenos frente a todo o movimento que desejaríamos que estivesse sendo transformado na sociedade. Muitos de nós hoje conversamos e retomamos alguns diálogos que tínhamos no início da pandemia, quando falávamos: tomara que a sociedade e os humanos tomem consciência frente a essa pandemia e saiam dela melhores. Hoje a gente talvez esteja num ponto que possamos fazer uma avaliação olhando para trás, né, se de fato conseguimos ou perdemos a chance. E aí é sempre esse jogo de olhar para o macro e às vezes se frustrar, mas olhar para o micro e às vezes esperançar. Eu tive Paulo Freire no caminho do seu centenário este ano. Para nós, da província dos Jesuítas do Brasil, é um ano muito simbólico, porque além do centenário de Paulo Freire, nós abrimos o ano inaciano, né, que celebram os 500 anos de conversão de Santo Inácio de Loyola. Então, a gente caminha com esses dois símbolos muito juntos, assim. E a gente, então, fez este percurso até aqui, até hoje, onde a gente começou falando, então, da ecologia integral e dessa mudança paradigmática. Falamos justamente de todas essas perspectivas. A professora Marisa nos brindou com uma belíssima aula no início sobre o que seriam esses paradigmas hegemônicos, esses paradigmas emergentes, e, efetivamente, os direitos da natureza são uma transformação paradigmática, oferecem uma mudança de paradigma. Depois nós passamos por uma reformulação, uma reflexão a respeito dos direitos humanos e a correlação deles com os direitos da natureza, na segunda aula, no segundo encontro. No terceiro encontro, então, tratamos um pouco já sobre uma questão mais contextual, mais concreta, da correlação disso com as políticas públicas. Como efetivar uma mudança paradigmática desejada no universo das políticas públicas que existem aí. Nesta correlação, nesse eterno triângulo entre sociedade, mercado e Estado. A professora Marisa também trouxe esses elementos para nós.
E hoje a gente trabalha no último patamar desse diálogo um pouco mais conceitual, contextual do nosso curso, porque a gente vai trazer para reflexão hoje um elemento que é um elemento que sempre está rondando as dúvidas daqueles que querem entender os direitos da natureza. Digo a começar por mim, logo quando comecei essa jornada com esse grupo de amigos advogados que vocês têm conhecido neste curso. Mas, afinal, qual é a diferença entre o direito ambiental e o direito da natureza? Essa é a pergunta que está sobre a mesa hoje, e a gente espera que o Manuel e a Marisa possam responder para nós. Mas a gente, audaciosamente, também trouxe uma outra perspectiva nesse universo, que é a perspectiva para entender essa duplicidade do direito, essa mudança paradigmática do mundo jurídico entre o ambiental e o direito da natureza, a perspectiva do bem-viver dos povos tradicionais, aos quais muitos de nós estamos vinculados. E aí, obviamente, não poderíamos falar nós mesmos, mas convidar alguém que é muito especial, um amigo de caminhada, que está aqui conosco, né, que depois vai comentar um pouquinho as explanações dos professores a partir do seu olhar das perspectivas indígenas do bem-viver. Né, que é o Quarahy, Miguel, Tembé, Teniterrara. Seja bem-vindo, meu irmão, muito obrigado. Miguel depois vai se apresentar, falar lá de Belém, um símbolo para nós também da luta dos povos indígenas em contexto urbano e de todo esse processo de busca pelos direitos. Aí. Muito bom te ter aqui, Miguel, muito obrigado pela tua disponibilidade, sempre. E depois desta aula, nós vamos aterrissar nos estudos de caso. Então, daqui para o final do curso, a segunda parte, nós estamos, então, permeados de estudos de caso, onde trabalharemos na semana que vem o direito dos rios, depois o direito dos povos indígenas, o estudo de caso dos quilombolas, a questão do Xingu, do Belo Monte, para chegarmos no final do nosso curso, então, com práticas e perspectivas de incidência concreta. Por isso que eu digo que a gente chega no meio, porque a partir da semana que vem nós vamos ter um outro tipo de enfoque nos nossos debates, que são enfoques vinculados às temáticas, aos estudos de caso. Dito isso, contextualizado este percurso, né, eu volto aqui para a mediação desse espaço, depois de algumas semanas, com outros colegas que vocês conheceram, e está sobre a mesa, então, esse desafio da gente entender hoje essa diferença entre os direitos da natureza e o direito ambiental, o direito patrimonialista. A ideia é que Marisa e Manuel vão fazer uma apresentação para nós, e depois que o Quarahy, Tembé, Teniterrara possa comentar esses elementos a partir da perspectiva do bem-viver dos povos tradicionais e originários, e a partir daí também a gente possa ter um tempo, como sempre, para abrir para perguntas, debates, colocações que podem ser escritas aí no chat ou também por inscrições no microfone. Beleza? Ótimo. Então, Miguel, quer dizer, Marisa, Manuel, eu passo a palavra para vocês. Acho que vocês podem projetar. Tem como projetar aí, Manuel? Está com a tua apresentação aí? O Alessandro vai fazer para nós hoje. Vou apresentar. Beleza. Então, enquanto o Alessandro vai organizando ali, boas-vindas aos professores, a palavra está com vocês. Boa noite a todos. É uma alegria, né? Sempre uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande tratar nesta noite dessa questão que, de fato, permeia o imaginário, o pensamento de todos nós, né? O que, de fato, seria o direito ambiental, os direitos da natureza. E eu quero iniciar aqui pedindo a bênção aqui do nosso professor Miguel, que ele nos conceda, nesse momento, a palavra, e já agradecendo a presença dele, porque, na minha interpretação, a palavra mais importante desta noite é a palavra do Miguel. Porque é a palavra da origem, é a palavra que, de fato, tem a vivência na carne, no coração, na própria vida do que é o direito da natureza. Quais são os elementos, a importância
de estarmos discutindo, nesse momento, o direito da natureza. Então, pedindo a benção aqui ao Miguel e agradecendo aqui a contribuição do professor Manuel, né? E nós pensamos numa metodologia da seguinte maneira, nós pensamos em 3 momentos. Um primeiro momento, onde que vai caber a mim somente contextualizar um pouquinho a estrutura do direito ambiental, para que a gente possa, juntos, nós estamos aqui em 105 pessoas. Então, essa pergunta precisa ser respondida por todos nós. Não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta que precisa ser respondida por todos nós. Nós pensamos numa metodologia muito simples. Vou trazer alguns elementos do direito ambiental, depois o professor Manuel vai nos brindar, fazendo uma reflexão, então, dos direitos da natureza, e esperamos, Manuel e eu, que o professor Miguel faça a síntese, juntando tudo isso e nos brindando com a experiência que consagra a importância dos direitos da natureza. Mas nós pensamos de começar com uma pergunta, que está na segunda tela, que o Alessandro vai colocar para nós. Pensamos a gente começar conversando um pouquinho aqui no chat, aí o professor Manuel, eu, vou pedir ao Luiz também que nos ajude a anotar o que para nós estamos falando da mesma coisa? Falando de direito ambiental, falando de direito da natureza. A pergunta que está agora na mesa para todos nós é, estamos falando da mesma coisa? Se sim, por quê? Se não, por quê? Vamos aqui no chat pensar um pouquinho, juntos, se a gente está falando da mesma coisa, direito ambiental e direitos da natureza. E aí nós vamos aqui sintetizando e depois a gente retoma. Quem já se sentir aí, né, já iluminado e à vontade, pode começar a compartilhar aqui no chat, que nós vamos fazer um esforço aqui de anotar. Estamos nós falando da mesma coisa? E se nós estamos falando de coisas diferentes, o quê? Qual a diferença? Então, aqui já tem o Heraldo, eu acredito que nós estamos falando de coisas diferentes. O José Maria, eu acredito que sim, pois está inserido na natureza. Fernando diz que não, haja visto que a narrativa, a racionalidade, os sentidos são diferentes. A Mauri diz, não quero me perder aqui, me ajuda, creio que coisas distintas, mas complementares, interligadas. Concordo disso aqui, Mariana concorda com a Nélia. Então, nós estamos aqui até agora, nós temos aqui uma participação para dizer o seguinte, nós estamos falando de coisas distintas, mas elas se comunicam entre si. Não, nós não estamos falando de coisas distintas. Diego trouxe, eu acredito que não, ambiental, opa, me ajuda aí, porque o do Diego sumiu lá, Luiz. Isso, acredito que não, pois o direito ambiental parte de um paradigma antropocêntrico, com a ideia de um equilíbrio da natureza para que a civilização humana também o seja. O direito da natureza tem a natureza como um fim em si mesma, não um meio para os humanos para nada. Depois o Pedro diz que o direito ambiental parte da natureza como recurso, como objeto, enquanto que os direitos da natureza partem dela como um sujeito. Isso não inviabiliza o ambiental, mas mostra suas limitações. O direito ambiental inclui a questão do uso dos recursos naturais, diz Heraldo. E o Adriano diz, acredito que são coisas distintas. O Vinícius diz que são diferentes. O direito ambiental está dentro do direito da natureza. O Adriano já diz que o direito ambiental parte de uma perspectiva antropocêntrica também, e que o ser humano está em grau hierárquico superior, e que, enquanto o direito da natureza é visto como algo a ser protegido para o bem do ser humano, no direito ambiental. Depois, o titular é uma pessoa humana, outra da natureza, aprendi ontem, não é? As pessoas fazendo muita referência na live de ontem, que justamente trouxe muito forte essa perspectiva da natureza como sujeito de direitos. Isso foi uma das primeiras coisas que eu também aprendi lá na Dom Helder, em Belo Horizonte, né? Deslocar a natureza de objeto de direito para sujeito de direito. Depois a Eva diz, sim, pois a natureza faz parte do ambiente, do viver, do ser humano, talvez algumas distinções, mas muito pequenas. A Rafaela diz, acredito que os direitos da natureza têm um diferencial em relação ao direito ambiental, na forma da abordagem do meio ambiente. Assim vai, o pessoal está participando. Não, acredito que não, acredito que o direito da natureza, o direito ambiental não ultrapassou o entendimento de que o ser humano é parte integrante da natureza. Deve protegê-la. O Alessandro diz que acredita que não.
O Otto diz que não é a mesma coisa, o direito ambiental tem como princípio o mercado, o direito da natureza sobre a natureza em si mesmo. O direito da natureza trata da natureza como um ente jurídico, diz o Heraldo. Muitas participações aqui. Legal, né? Então, vamos lá. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, tem elementos que se aproveitam, tem elementos que não se aproveitam, são coisas distintas. Bom, na hipótese minha e do professor Manuel, não é a mesma coisa. Estamos falando de coisas distintas, mas elas se interligam entre si, mas não é a mesma coisa. E aí eu vou pedir a Alessandro já para colocar trazer a segunda tela. Todo direito, o direito ambiental, o direito constitucional, todo direito, ele é construído a partir de uma base principiológica, uma base legislativa, no caso do direito ambiental, legislativa internacional, legislativa nacional, e na base legislativa nacional eu tenho o aspecto constitucional, o aspecto infraconstitucional. E uma terceira base, uma base doutrinária, científica doutrinária, e, por fim, uma base jurisprudencial. Então, com essa ideia, vou só perpassar um pouquinho o que constitui essas dimensões da base fundante do direito ambiental. Porque todos os direitos perpassam o mesmo caminho. Então, a terceira tela já vai nos trazer um pouquinho do que constitui a principiologia, a base principiológica do direito ambiental. E é muito interessante que eu, para preparar esse encontro, eu fui encontrar uma fonte antiga e uma fonte bem atual que nos trouxesse o conceito de meio ambiente. Então, eu tenho um grande autor, que é o professor José Afonso da Silva, conhecido por todo mundo, aqui eu estou no meio de muita gente aqui da área do direito, um grande constitucionalista brasileiro. José Afonso da Silva, em 2019, utiliza o mesmo conceito de direito ambiental de 2010, de uma sentença do Tribunal Constitucional italiano, que vai dizer o seguinte: meio ambiente é a interação do conjunto de elementos artificiais, naturais e culturais que propicia o desenvolvimento equilibrado da vida de todas as pessoas e da vida da sociedade, da vida do Estado. Isso é o conceito de meio ambiente que vem desde o início. E se a gente for pensar, o direito ambiental, ele é construído, sob o ponto de vista da estrutura jurídica do direito ambiental, pode passar a tela para mim, no campo internacional, o que traz o direito ambiental, a construção do direito ambiental, a base, sob o ponto de vista do direito internacional, quando trata do direito ambiental, é 1972, é a Declaração de 1972, que vai dizer: o homem é, ao mesmo tempo, obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual dá sustento material e lhe oferece oportunidade para o desenvolvimento intelectual, moral, social e espiritual. Olha, a própria base da construção do direito ambiental é uma base muito ligada ao modelo de Estado, muito ligado ao desenvolvimento do Estado, muito ligado ao desenvolvimento econômico. A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental, que afeta o bem-estar dos povos, o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. Olha, o primeiro fundamento jurídico, legislativo, já vai trazer o aspecto do desenvolvimento econômico. A maior quantidade dos problemas que levaram à construção do direito ambiental, eles são motivados pelo subdesenvolvimento.
são motivados pela ideia seguinte: tem países que são desenvolvidos, tem países que não são desenvolvidos, aqui não vamos relembrar tudo, mas se a gente for lá na Revolução Industrial, a gente vai lembrar disso, né? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, tem países que tem muita gente que passa necessidade, países que muita gente que não passa necessidade, e que essas pessoas, a proteção do meio ambiente ajuda para que esses países possam se caminhar economicamente numa convivência harmoniosa. Olha, a primeira fonte já nos traz essa ideia. A segunda fonte, vem a tela seguinte. A segunda fonte do direito ambiental, está na tela seguinte, é a ECO 92. A ECO 92, que nós conhecemos, muitos de nós, inclusive na época, participamos, ou à distância, ou de forma presencial, que é a Declaração do Meio Ambiente do Rio. Olha o que vai dizer. Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Tem direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Aqui eu posso concordar com a fala de muitos de vocês. Tem uma interligação. Mesmo sendo uma construção legislativa que tem como fonte principal o desenvolvimento econômico, o princípio 1 da Rio 92 já vai nos dizer: tem direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Mas aqui eu tenho a preocupação com o desenvolvimento. Não vou aqui entrar no debate em torno do desenvolvimento sustentável, tratado pela ECO 92, que acho que não é o objetivo aqui. O objetivo é pensar o seguinte: eu tenho tanto o 72 quanto a ECO 92, que vai trabalhar na construção de um direito em torno do desenvolvimento econômico. O cerne é o desenvolvimento econômico. Podemos passar à tela seguinte. O cerne é o que marca é o desenvolvimento econômico. Do ponto de vista nacional, e aqui é bom a gente olhar um pouquinho para trás, que, na verdade, todo o debate em torno do meio ambiente vai surgir lá na década de 60, mais fortemente na década de 70, e os primeiros princípios básicos que vão nortear o direito ambiental é exatamente em 1981, antes da Constituição de 88. Antes da Constituição de 88. Com o quê? Com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa é uma lei muito interessante. Ela cria a Política Nacional do Meio Ambiente e cria os princípios básicos que devem nortear a construção do direito ambiental. Então, eu tenho, na lei de 81, eu tenho logo no artigo 1º, esta lei tem... Essa lei, com fundamento, aí aqui vem as mudanças constitucionais, porque eu peguei ela atualizada, essa é uma lei que já foi bastante atualizada, ela estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente como um mecanismo de formação, aplicação dos princípios gerais, dos princípios internacionais e dos princípios nacionais, e ela é que cria os princípios nacionais, muito antes, inclusive, da Constituição de 88, porque nós estamos aqui em 81, e nós ainda vamos viver depois aquele período enorme, que é o período da redemocratização, e vamos chegar, então, em 1988. Então, o artigo seguinte diz claramente: está criada a Política Nacional do Meio Ambiente. O artigo 3º traz uma coisa muito interessante, ele traz um conceito para nós. Ele diz: meio ambiente é o conjunto de condições, é o conjunto de leis, influências e integrações na ordem física, química, biológica, que permite, obriga e rege a vida de todas as formas de vida. Olha, então eu tenho um fundamento legislativo olhando para o contexto internacional. 81, o Brasil olha e cria uma legislação infraconstitucional específica para dizer: aqui estão os fundamentos primeiros do direito ambiental, pode passar a minha tela, aqui estão os fundamentos primeiros do direito ambiental, e eu chego onde depois disso? Eu chego em 1988. Ou seja, antes da constitucionalização do direito ambiental, eu tenho uma construção infraconstitucional no caso do Brasil. Por que eu tenho isso? Eu tenho isso porque eu tenho um processo, o Brasil, por mais que a gente tenha problemas, mas a gente tem um processo de participação social. Final da década de 60, década de 70, década de 80, haja visto
o retrato, o que nós conseguimos construir e colocar na Constituição de 88. Isso é fruto de toda a participação da sociedade. Jamais o Estado daquele momento, depois que o professor Miguel me ajuda, né, jamais o Estado daquele momento, da década de 70 e da década de 80, teria uma legislação com este porte, e teria a inclusão do direito ambiental no 225 na Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem, olha, aqui já vem uma diferença dos direitos da natureza. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. O meio ambiente é um bem de uso comum. E o 170 da Constituição Federal vai dizer o quê? A defesa do meio ambiente, a vinculação da construção do meio ambiente brasileiro com a ordem econômica constitucional. Eu tenho a criação de um direito, vinculo a ordem econômica, porque o artigo 170 da Constituição é o artigo que vai tratar da ordem econômica, e lá na ordem econômica eu tenho um princípio básico, defesa do meio ambiente. E aí eu tenho a obrigação, a geração, né, a oportunidade da construção da obrigação pública de uma forma muito mais organizada, não que eu não tinha antes. E aqui eu tenho uma questão, que é a questão que nós chamamos no direito, né, a responsabilidade concomitante. A União, o Estado, o município e o Distrito Federal. São responsabilidades, em alguns aspectos distintas, mas em outros aspectos elas são concomitantes. Mas eu não posso ler a responsabilidade pública, que está no artigo 24 da Constituição, sem ler o artigo 30 da Constituição. Aliás, essa foi uma pergunta de uma das alunas, se não me falha a memória, Priscila, se não me falha a memória, o nome dela, se o município poderia criar, se a lei orgânica municipal teria poder para regular um rio, um determinado rio da região que ela mora. O que está no 30, no artigo 30? O artigo 30 diz que a condição mais importante é o quê? Interesse local. Comprovei o interesse local, o município, sim, tem competência. Mas não retira a competência da União, nem retira a competência do Estado, e assim sucessivamente. Ok, tem gente aqui dizendo, depois no final eu comento. Pode passar a tela para mim. Muito bem, então eu cheguei na Constituição Federal, então nós vamos agora para a próxima tela, aqui da apresentação. Onde é que eu chego? Nessa obrigação pública. Então eu tenho a construção de um direito, lá a partir de 81, a constitucionalização de um direito que já existe, que já tinha sido regulamentado na legislação anterior, e eu tenho uma obrigação pública clara, União, Estado e município, uma leitura concreta, lá do 24, para mim aqui a Constituição fechou, aqui ela ajudou muito a questão do meio ambiente, porque na verdade perpassa os entes federativos, e aí eu tenho o sistema nacional, e aqui eu tenho um conjunto legislativo, infraconstitucional, de uma importância muito grande. Eu não trouxe todos, eu trouxe alguns só para exemplificar, e vou deixar para meus colegas depois complementarem, acrescentar, se acharem melhor. Eu trouxe o que, do meu ponto de vista, eles definem o direito ambiental. Olha, eu tenho o quê? Eu tenho uma legislação específica, infraconstitucional, criando um Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tudo isso para responder ao princípio básico, aos princípios básicos lá de 81. Eu tenho a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Aí aqui eu tenho uma atenção específica aos princípios internacionais da precaução, da prevenção, da participação cidadã. Aliás, sobre participação cidadã, nós até falamos, o princípio 10 da Rio 92 traz essa questão da participação cidadã e o desenvolvimento sustentável. E tenho também a Política Nacional de Resíduo Sólido. São políticas muito importantes no conjunto, né, no conjunto do direito ambiental. A Política Nacional de Resíduo Sólido vai trazer também o princípio da precaução, vai trazer um princípio novo, que é o princípio do poluidor-pagador. Poluiu, paga porque poluiu. E aí eu tenho a ideia de uma visão sistêmica do meio ambiente. Vai trazer o desenvolvimento sustentável, vai trazer a obrigação de redução do impacto ambiental, o respeito à diversidade. Olha, aqui eu tenho outra ligação com a questão dos direitos da natureza, respeito à diversidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, por último, o Código Florestal, que é uma mudança no Código Florestal de 2012, que vai trazer a ideia da proteção sustentável da floresta. Pode passar para mim, professor.
Da floresta. Bom, e o que que eu tenho agora? Então, do ponto de vista legislativo, eu tenho um conjunto, uma norma internacional que ilumina as normas nacionais. No nosso caso, iniciamos com a norma infraconstitucional, fomos para a Constituição e criamos novas normas infraconstitucionais e fechamos na Constituição a obrigação pública do Estado. Do ponto de vista científico doutrinário, aqui precisamos fazer uma diferença e fazer uma lembrança aqui. A ciência jurídica, aqui eu estou falando da ciência jurídica, a ciência jurídica não tem muita experiências significativas no âmbito de pensar o direito a partir do reconhecimento do sujeito de direito. Não tem essa experiência. Essa experiência é uma experiência da antropologia, lá com os trabalhos etnográficos. Essa experiência é uma experiência da sociologia. Na ciência jurídica, isso é bastante fraco. Aqui eu posso dizer que eu estou falando da minha própria casa. É bastante fraco nesse sentido. Eu tenho um conjunto de autores doutrinários, né, a gente chama da doutrina jurídica, que vai pensar o seguinte: bom, então o direito ambiental ele é pautado por princípios que vêm carreando as normas constitucionais, infraconstitucionais e as normas internacionais. Mas aí perguntamos, tem uma quantidade grande de autores, eu escolhi apenas 3 aqui, que do meu ponto de vista são os autores bastante, que têm uma percepção muito interessante em torno de qual é a função desses princípios todos, que o primeiro dele é o Bandeira de Mello. O Bandeira de Mello é um ministro, nós conhecemos, é um administrativista, e para o Bandeira de Mello, quando perguntaram para ele, disse: olha, o que é princípio? Bandeira de Mello disse o seguinte: são mandamentos nucleares de um sistema. O princípio ilumina o sistema, quando eu estou falando de princípios gerais, que irradia sobre diferentes normas, exatamente por definir a lógica de racionalidade do sistema normativo. A lógica de racionalidade do sistema normativo brasileiro é a lógica eurocêntrica, é a lógica ocidental. Então, o princípio vem iluminar esta lógica, mesmo que nesta lógica eu tenho diversas janelas que eu posso recuperar para ajudar a construção dos direitos da natureza. No que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Os princípios têm um lugar de harmonização. O segundo dele é o Paulo Bonavides, já morreu ano passado, com 90 anos, né, quase 100 anos, e o Paulo Bonavides traz uma questão também muito interessante. O que são princípios? Princípios são a alma e o fundamento de outras normas, porque para esses autores os princípios são normas, mas são normas superiores, sendo que uma vez constitucionalizados se fazem a chave do sistema normativo. Constrói a chave do sistema normativo. E por último, um europeu, que é o Canottieri, um grande constitucionalista da Universidade de Coimbra, ele vai dizer: princípios possuem um grau superior, grau de abstração, os princípios gerais, enquanto as regras, um grau inferior. Então, em síntese, para todos esses autores, princípio é norma. Sim, princípio é norma. Só que são normas iluminadoras, normas num patamar superior às normas específicas. Bom, pode passar. Então, do ponto de vista científico doutrinário, eu tenho essa iluminação para o que seja princípio. Não tenho. Então, toda a produção científica em torno do direito ambiental, quase toda ela, eu conheço muitas delas, perpassa esta lógica, perpassa essa ideia de que o direito ambiental ele está no lugar de proteção, como disse aqui muito claramente, aqui vocês disseram na fala de vocês, o direito ambiental trabalha com sujeito e objeto, a natureza é objeto, o homem é sujeito, e o direito da natureza trabalha o contrário, o direito da natureza, a natureza é sujeito de direito. Bom, e aí do ponto de vista doutrinário e científico eu tenho esse mesmo fundamento. Pode passar para a minha tela, por favor. Já estou terminando. Estou esperando passar ali a minha telinha. Muito bem. Então, se a gente tivesse que fazer uma síntese, quais são os marcos principiológicos do direito ambiental, então, depois de tudo isso?
o marco principiológico da construção do direito ambiental é Estocolmo, 1972. Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, que nós já falamos anteriormente. Quais são os princípios? Prevenção, precaução, poluidor, pagador, equidade interacional, cooperação, participação pública, desenvolvimento sustentável e responsabilidade comum. Estado, município, União, Estado, município e Distrito Federal. Esses princípios entram no ordenamento jurídico brasileiro através daquele caminho que nós fizemos. O segundo marco importante, que é o marco nacional, é o que nós já falamos, é a Lei de 81. O artigo 2º da Lei de 81 vai trazer os princípios. Olha lá, equilíbrio ecológico, fiscalização, proteção do ecossistema, isso são princípios específicos. Controle do zoneamento, incentivo, o estudo e a pesquisa. Olha que interessante. Recuperação das áreas degradadas, proteção das áreas ameaçadas de degradação e assim por diante. Então, esses são princípios específicos. Pode passar a página, por favor. Se eu der um passo, eu tenho o quê? No campo. Então, no campo legislativo, o marco é 72, 81, construção dos princípios gerais do direito ambiental, construção dos princípios específicos. Do ponto de vista da doutrina e da produção científica, eu tenho essa lógica. Se produz dentro dessa lógica. Um Estado, né, um direito ambiental preocupado com o desenvolvimento econômico financeiro do Estado. Por isso, natureza é objeto e o homem é sujeito. No campo da jurisprudência tem diversos, e aqui o curso vai trazer vários. Eu só trouxe 3 aqui para fechar a minha contribuição, só para iluminar que eu tenho essa também é um fundamento da construção do direito. Eu trouxe uma decisão da Corte Italiana. A Corte Italiana tem uma decisão lá de 2010, lá de 1987, fantástica, que ela vai trazer o conceito de meio ambiente. E que é exatamente o mesmo conceito de 87 que está servindo como fonte até hoje para o direito ambiental. Depois eu tenho uma decisão do STF, uma ADI do STF muito interessante, que aqui eu tenho nas decisões jurisprudenciais, decisões que são embasadas nos princípios do direito ambiental. E essa decisão, para mim, ela é de grande importância, porque ela vai falar da supremacia do interesse nacional em matéria de direito ambiental. Quando se trata de direito ambiental, a supremacia é do direito nacional. Mesmo que a utilização dos princípios internacionais são iluminativas, mas a competência, a supremacia é do interesse internacional. E aqui eu tenho o princípio do desenvolvimento sustentável. O Brasil construiu isso de uma forma muito interessante dentro do direito ambiental. E peguei uma decisão do STJ. Vocês sabem que no STJ nós temos o ministro Hermes Benjamin, que é um dos ministros que trabalha muito e que tem se esforçado para fazer essa interligação entre o direito ambiental e a questão da natureza e assim por diante. E aqui eu tenho uma decisão, já fechando a minha fala, fantástica do meu ponto de vista. Reconhecimento do princípio indúbio pro natura. O direito brasileiro conhece o princípio indúbio pro réu. Está lá no direito penal, todos nós conhecemos. E aqui a Corte inovou. Ela diz, tem um princípio, que é o princípio indúbio pro natura. Na hora que eu tenho o conflito de bens, diz Hermes Benjamin, princípio que vai permanecer é o princípio pro natura, ou seja, a natureza em primeiro lugar. Um debate sobre a hermenêutica jurídica ecológica. A gente tem no Brasil esse debate sobre a hermenêutica jurídica ecológica, que vai sair muito dessas decisões judiciais, que são muito interessantes. Tem muitas. Hoje, inclusive, eu abri a página do STJ e encontrei muitas outras, mas eu quis sistematizar aqui apenas em 3, só como intenção iluminativa desse debate aqui, para o professor Miguel depois nos ajudar. E pode passar a página para mim, por favor? E aí, já fechando, então eu tenho um fundamento legislativo internacional, um fundamento legislativo nacional, que nós saímos na frente, temos uma legislação infraconstitucional, depois constitucionalizamos, depois criamos outras legislações infraconstitucionais para dar corpo ao que a Lei de 81 traz, mas qual é a centralidade de tudo isso? Da pergunta que hoje o Luiz colocou na nossa mesa. Qual é a centralidade de tudo isso?
desenvolvimento econômico financeiro. E aí eu trago 5 conclusões do meu ponto de vista lendo o direito ambiental. Primeiro é que o conhecimento científico e legislativo é focado na ideia da qualidade do meio ambiente em função do desenvolvimento econômico financeiro. A segunda que eu quero trazer é a qualidade da vida das pessoas está presa, está conectada, está amarrada diretamente ao desenvolvimento econômico financeiro. Mesmo qualificado como desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento social permanece acorrentado ao econômico mercadológico. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Centraliza aqui. Buscar maior desenvolvimento pela capacidade criativa do homem de usar a natureza como objeto. E, por último, a humanidade é sujeito de direito e a natureza é um bem, um objeto a ser protegido, enquanto meio de sobrevivência do mercado. Na estrutura jurídica do direito ambiental, a natureza é um meio, não é o fim, porque ela é um meio de sobrevivência do mercado. São esses aspectos que eu quis trazer aqui para ajudar, as referências que eu utilizei estão no final, e aqui, então, a pergunta para o professor Manuel agora é o seguinte, e daí? É mesmo os direitos da natureza entram, em que lugar é possível os direitos da natureza? Quais são as janelas que os direitos da natureza podem encontrar no direito ambiental? Muito obrigada. Professor Manuel, com você. Obrigado, Marisa. Excelente. Pessoal aqui no chat elogiando, agradecendo. Muito boa síntese dessa perspectiva paradigmática aí do direito ambiental, com todas as referências e os caminhos, né? O pessoal pode ir anotando as suas perguntas. Logo na sequência, a gente vai abrir espaço para o diálogo aí. Professor Manuel, siga aí. Então, quero também, como Marisa fez, pedir licença ao nosso professor, aqui representando os povos indígenas, Miguel, para apresentar essa obra em construção. Como disse Marisa, esse caminho que nós estamos seguindo não é o caminho, é apenas uma passagem, uma trilha, do qual cada um de nós aqui vai seguir a sua trilha. Não é? O ideal é que nós possamos chegar a diversas trilhas e ter diversas opções para construirmos esse argumento. Nesse livro, que é resultado de várias reuniões desse GT jurídico, nós chegamos à conclusão de que poderíamos sugerir, e estamos em construção, de uma teoria geral dos direitos da natureza. Vejam. E essa ideia de uma teoria geral dos direitos da natureza é no sentido de que essa construção, como bem disse Marisa, é um outro paradigma. Nós não estamos falando mais da natureza garroteada, a natureza escravizada, apropriada pelo português, que aqui chegou e estabeleceu o seu direito, né, o seu direito de ocupação, a partir da força e do genocídio dos povos indígenas. O que nós estamos fazendo é um direito decolonial. Nós estamos decompondo o Estado, decompondo a teoria jurídica e tentando construir uma síntese. No nosso país, para construir essa síntese, ou para, pensando, né, digamos assim, como vamos imaginar, como ciência jurídica, como pesquisadores da área do direito, nós precisamos, para produzir ciência, analisar o objeto de forma crítica. Por isso que nós falamos, no primeiro encontro, de uma hermenêutica crítica dos direitos da natureza. E nessa perspectiva, quando a gente analisa o direito metodologicamente, para que seja científico, eu preciso utilizar o método comparado. E na medida em que eu vou utilizar o método comparado, eu vou buscar referências no mundo, como o direito internacional, como outros países
e estão trabalhando a questão dos direitos da natureza. Então, eu vou, ao final dessa apresentação, mostrar uma página da ONU, mas que nós citamos nesse livro, em que nessa página da ONU, Harmonia com a Natureza, existe todo o rol de decisões em vários países que já reconhecem a natureza como sujeito de direito. Então, observem que nós não estamos falando de um direito que foi produto de uma imaginação minha, ou de Marisa, ou de Luiz, ou das pessoas que compõem o GT. Na verdade, nós estamos nos debruçando como cientistas, como pesquisadores, como ativistas, como defensores de direitos humanos, para ampliar essa luta. Mas, como bem disse Marisa, essa luta ela não é nossa, ela é dos povos originários. Aliás, esses direitos que nós chamamos de direitos da natureza são os direitos dos povos originários e já são reconhecidos pela nossa Constituição, como nós falamos na aula passada do artigo 231. Ou seja, lá está dizendo que a Constituição reconhece, assim como o artigo 68 da DCT, acerca dos povos quilombolas, já se reconhece a ancestralidade, não é? Já se reconhece a perspectiva desses povos, sejam quilombolas e indígenas, numa perspectiva de um direito diferenciado. Não é a propriedade privada, não é a perspectiva do capitalismo que se coloca nesse novo paradigma. O que é colocado, inclusive, nesse novo paradigma é uma ruptura com esse mecanismo de produção do que Marx chamava de fetichismo da mercadoria. Não é? Vocês sabem que para Marx tudo é preço. Nessa teoria do fetichismo, você coloca preço sobre tudo. E é claro que a natureza passou a ser, para o europeu, no mercantilismo e depois no desenvolvimentismo, a natureza foi a leilão, né? Se colocou valores, se esvaziou a dignidade da natureza. E esse esvaziamento da dignidade tornou, vejam só, a natureza em réis, em coisa. Agora lembre-se que réis e coisa também eram os escravos, não é? Então aquilo que a gente chama atenção em todas as aulas, o que fez 300 anos de escravidão serem considerados legítimos? O que faz durante 300 anos as pessoas acharem que os negros não tinham alma e que podiam ser escravizados? A força do Império Português. Vejam, o que nós estamos propondo é a força de uma nova ética, é a força de uma nova hermenêutica, é a força de um absolutismo, um movimento de abolição dos mecanismos que sequestraram a dignidade da natureza e colocaram na perspectiva do homem, não é? Por isso o antropocentrismo, por isso o eurocentrismo, por isso a ideia, não é, de uma perspectiva decolonial, porque nós estamos rompendo uma cultura jurídica que nos foi imposta, mas que foi nos apresentada como sendo legítima. Mas ela não é legítima, na verdade ela é uma imposição. Ela é ilegítima na medida em que nós observarmos que a natureza é o nosso lugar comum, como diria o Papa, é a casa comum. Então, quando pensamos na casa comum, no equilíbrio da natureza, nós vimos que um dos princípios dos direitos da natureza é a sua indivisibilidade, por conta da ideia da integridade, não é? Nossa, como sujeitos dentro da natureza. Não é? Nós temos ainda uma influência muito, vamos dizer assim, filosoficamente falando, fragmentada do ser humano. Como se o espírito e a natureza fossem dimensões do corpo, como se nós pudéssemos separar isso. Né? Eu me lembro que Marisa, nas minhas aulas da infância, dizia assim, cabeça, tronco e membros. Alguém já teve aula assim? Cabeça, tronco e membros. Eu me lembro que eu olhava para a professora falando cabeça, tronco e membros. Eu olhava aquilo ali, eu achava tão bizarro, não é? Como se a minha cabeça, o tronco e membros fossem coisas que pudessem ser apartadas, não é? Eu não sou cabeça, ombro e membros, eu sou um ser humano, inclusive dotado de espírito. Veja, as práticas integrativas na saúde, olha como a gente vai buscando referências em diversos lugares. As práticas integrativas na saúde hoje, pública, já reconhece a imposição de mãos,
já reconhece como é que chama, Luiz? A acupuntura, já reconhece o tratamento xamânico, já Práticas reconhece. complementares. Todas elas vejam, elas são baseadas, inclusive, no reconhecimento da saúde indígena. Por isso que nós temos um DISEI, um Distrito Sanitário Especial, que reconhece a espiritualidade do xamã, a cura indígena, o tratamento indígena para a saúde. Nós não podemos tratar a saúde indígena como a saúde convencional. Mas veja, é a saúde indígena que é a nossa origem. Nós nos afastamos dela. Nós nos afastamos desse equilíbrio. Aí o que é que nós temos que fazer? Vamos tomar medicamento, não é? Muitas vezes um medicamento que nos faz mal, porque o nosso corpo não suporta. A verdade é essa. O nosso corpo cada vez mais está padecendo de natureza. Ela está vivendo numa selva de pedra, impermeada em paredes, impermeada pelo ar-condicionado e pelos escritores, o reiki, exatamente. Não é? Ou seja, veja como, do ponto de vista da saúde pública, eu estou falando da saúde pública, nós já estamos a quilômetros do que do ponto de vista do direito, nós não avançamos. Por quê? Porque nós tivemos uma ditadura militar, precisa ser dito. A ditadura militar, durante 21 anos, gente, segregou as universidades das melhores cabeças, porque matou gente. Muita gente foi expulsa do Brasil. Então, é preciso dizer que nós estamos num momento de resistência. E é nesse momento de resistência onde se tenta destruir a Amazônia, onde se tenta destruir a dignidade dos povos indígenas, que surge no Brasil da natureza. Então, nós somos aqui, de fato, parceiros. Perdão. Tá dando uma travadinha aí na tua internet um pouquinho. É que eu estava me mexendo, vou parar. Estava me empolgando. Então, vejam, nós somos defensores de direitos humanos que entendemos que os direitos humanos se integram em uma perspectiva epistemológica, por isso, inclusive, que no nosso planejamento de estudos nós chamamos de novas epistemologias, e essas novas epistemologias vão compreender essa integridade entre natureza, espírito e ser humano. Nós somos um todo, não somos apartados. Isso já falava Dom Helder Câmara, não é? Com quem, e aqui eu não posso deixar, né, de lembrar a figura de Dom Helder, se nos seus registros, dialogando com a natureza, dialogando com as plantas, dialogando com os seres vivos, não é? Ou seja, esse diálogo, ele vem pelos povos originários. Então, como Marisa disse, que é muito interessante, nós estamos falando de um paradigma a partir do reconhecimento, vejam só, do reconhecimento de uma dignidade muito mais ampla, que é a natureza. E ela é mais ampla porque ela é anterior à nossa própria existência. E ela não pode ser mitigada pela nossa existência. Por quê? Porque nós somos provisórios. A bem da verdade, nós nos colocamos no lugar de quem domina a natureza, mas, na verdade, a natureza é que é senhora desse contexto. Por isso que nós temos o conceito de Pachamama, não é? Veja a pandemia. Quando a gente pensa na pandemia, nós precisamos imaginar que ela é resultado do desequilíbrio ambiental. E outras pandemias poderão surgir se não mudarmos a chave da nossa relação com a natureza. E é desse momento, e é nessa conjuntura, que os direitos da natureza surgem para construir uma nova possibilidade de, vamos dizer assim, de construção do direito. Aí você pode me perguntar o seguinte, professor, como é que nós vamos empiricamente desenvolver o poder de ação? Vejam, se pegarmos a experiência que a gente vai estudar, não agora, mas ao longo do curso, não é? Por exemplo, dos maores, não é? Na Nova Zelândia, se a gente aprender a Constituição do Equador, eles estabelecem os chamados guardiões da natureza.
E esses guardiões da natureza, eles são os sujeitos que representam como se fossem procuradores, como se fossem aqueles que recebessem, por serem povos originários, recebessem uma espécie de procuração para exercerem a proteção da natureza. Olha, eu vou dar um exemplo do meu estado de Pernambuco, porque nós somos, né, como pernambucanos, muito ciosos de nosso estado. Mas, por exemplo, nós temos uma comunidade, que aqui Ângelo conhece muito bem, Otto mais ainda, que é a população Xucuru. São povos indígenas aqui do estado, e um deles é o povo Xucuru. E quando aconteceu o assassinato do cacique Chicão, e aqui eu faço referência, não é, ao nosso grande guerreiro Chicão, que foi executado em defesa dos povos indígenas, em defesa da sua dignidade, grande, vamos dizer assim, grande artífice desse grande projeto político que é o povo Xucuru, porque o povo Xucuru é muito mais, digamos assim, do que pensarmos numa comunidade indígena. É um projeto, não é, que se estabelece a partir de outros povos e que se enraizou, graças a Deus, no nosso país. Mas o que eu quero dizer é que essa organização política Xucuru, que teve como grande líder o cacique Chicão, ele foi executado. E ao ser executado, houve toda uma mudança necessária, um tempo necessário na comunidade para que se elegesse o sucessor. E como é que a comunidade indígena entende a sucessão do sucessor? A partir dos brilhos de luz, a partir de Mãe Tamaim, a partir da natureza. É o xamã que faz todo um ritual, e a partir desse ritual se elege o sucessor do cacique Chicão, que foi hoje o cacique Marcos, que nesse processo de criminalização foi levado para a Corte Interamericana, e nós tivemos o primeiro caso, não é, que denunciou o Brasil pela falta de política de demarcação e de reintegração e de desintrusão do território indígena. Eu só quero mostrar a vocês que outros métodos eleitorais vão ter que ser criados, na medida em que passemos a reconhecer a natureza como sujeito de direito. Porque, dentro dessa perspectiva, o direito eleitoral vai ter que mudar. Ele vai ter que reconhecer, por exemplo, que os líderes indígenas terão que ser reconhecidos e eleitos não nessa forma convencional que nós pensamos, mas a partir das organizações indígenas. E, portanto, a partir do interesse da natureza, e não do interesse do TRE, não é? Ou do povo branco daquela cidade, ou de um segmento branco. Veja, o que nós estamos propondo, gente, realmente é de uma ousadia que só tem tamanho no coração da natureza. Ou seja, nós somos aqueles que acreditamos na natureza. E se a natureza é o globo, esse é o nosso limite. Talvez esse nem seja o limite, porque, como diria Leonardo Boff, nós apenas estamos começando essa casa comum, que é o nosso satélite do grande universo que é a natureza, que é o nosso Deus. Se Deus é cosmos, como diziam os gregos, nós estamos aqui apenas reconhecendo a capacidade dele se tornar uma realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Manuel, por essa complementariedade e esse avanço também nessa perspectiva, né, desse novo paradigma, essa nova hermenêutica, muita coragem mesmo, e eu acho que é isso, não dá para remendar, né, a proposta é reconstruir, construir algo novo. Do jeito que está, não adianta querer avançar com a perspectiva dos direitos da natureza e não repensar a representatividade política, não repensar as políticas públicas, os marcos que a professora trouxe. Temos muitos comentários aqui, perguntas, eu vou ler depois. Os colegas estão perguntando sobre lista de presença, daqui a pouco vem. PowerPoint, daqui a pouco vai para o Drive, junto com a gravação da aula, não se preocupe, tá? Queria aqui passar a palavra para o nosso amigo, Tenente Rara, seja muito bem-vindo, para nos brindar um pouquinho justamente sobre essa perspectiva dos povos tradicionais, do bem viver, sobre tudo isso que a gente está comentando hoje. Vou pedir para ti te apresentar com muito maior propriedade do que eu poderia fazer também, com a Ri. Então, te apresenta, pega a palavra, te sinta em casa, meu amigo, é um prazer te ter por aqui.
Primeiro, saudações para todas, para todos. Isso é Quarahu, Tembé, Teneterrara, Setequá, Panrerê, Voapové, Vopurá, Pé. Isso é Tequá, Panrerê. Eu sou Quarahi, sou Teneterrara, Tembé. Estou muito bem aqui e muito bem acompanhado por todos vocês, pela nossa espiritualidade. E moro em Belém. Estamos presidindo a Associação Multiétnica Wicca-Quara, que tem trilhado um caminho para se tornar um centro de estudos científicos para os povos. Estamos falando de uma universidade indígena para estudarmos os ramos da ciência, segundo os nossos conceitos, segundo o nosso entendimento, segundo as nossas tradições, segundo nossos princípios, nossos valores. E também estamos na construção de um tribunal indígena para tratarmos da nossa legislação há 521 anos ferida. E hoje a Constituição está sendo gritada dentro das nossas aldeias, dentro dos nossos povos, enquanto que o nosso direito tradicional e milenar, estudado e ensinado pelos nossos intelectuais asteca, incas e maias e por suas gerações, está sendo substituído por um direito romano, não sendo nós romano, um princípio grego, não sendo nós gregos, um consuetudinário inglês, não sendo nós ingleses. E a gente precisa dar essa retomada nessa legislação, até porque, pela Constituição, quem vai julgar nossas causas é quem não entende do nosso direito, então está contraditório tudo isso. E essa luta ela é legal dentro do nosso contexto tradicional e milenar, mas para o Estado é apenas uma legitimidade, mas para nós é a legalidade. E parabenizando aqui, né, professora Marisa, e também o professor Manuel, né, que a gente já se conhece aí de outras falas, de outros encontros. E como sempre, né, a gente gosta mais de polemizar a situação, né, para a gente levar os pensamentos e pensar, né, porque ninguém muda se não pensar. Se a gente não se convencer de que está no lugar errado, a gente nunca vai sair desse lugar, né? Porque eles não têm convicção de que tem um outro lugar melhor. E lembrando, né, que, pegando assim um pouco da história, e também já entrando nos temas apresentados, né, por professora Marisa e professor Manuel, e também colocando o que a gente trouxe para a gente conversar, nós, os povos, tradicionalmente, nós não temos essa noção de fronteira. Na verdade, a gente não entende fronteira como conceito europeu. Nosso conceito de fronteira é o conceito natural, né? É o conceito da chuva, é o conceito da fome, é o conceito da água, é o conceito da respiração, é o conceito da velocidade, é o conceito da gravidade, é o conceito da luz, é o conceito da noite, é o conceito do sono,
Então, essas leis naturais nos fazem reger, porque são leis imutáveis, são leis intransferíveis, são leis eternas, e são leis que não dependem de governo, não dependem de nenhuma intervenção humana, né, para vir alterar o ritmo da vida. E em relação à natureza, nós entendemos, né, que nós não somos da natureza, nós não somos parte da natureza, nós somos natureza. A natureza, ela sobrevive sem ser humano. Esse momento da pandemia, né, enquanto as pessoas ficaram em casa, então os jacarés voltaram para as ruas, as sucuris voltaram para os lagos, então as capivaras voltaram, né, para os campos de futebol. Então a natureza, ela é superior a todos nós. E desde que os seres humanos se desumanizaram para considerar-se donos da natureza, enquanto foram colocados na natureza para que pudessem dela se alimentar e fazer seu abrigo e cuidar dela para que ela continuasse sendo essa sua provedora de alimento, abrigos e sustento. Mas o ser humano, né, nesse processo de desumanização, começou a criar um bloco de pessoas, né, que começavam a enxergar a natureza como propriedade, né, como objeto de exploração, como dizendo que daqui para cá é isso, daqui para cá é aquilo, isso para cá é meu, isso para cá é teu, e aí começa esse processo de desumanização, faz com que as pessoas tenham uma relação com a natureza deturpada do que significam as leis naturais. E aí, essa deturpação dos conceitos, essa falta de visão e de respeito com Pachamama, né, com a Mãe Terra, então há necessidade de criar leis. E essas leis vêm substituir a educação que se aprende dentro de casa, né, porque as leis vão se aprender na escola, vão se aprender na universidade, vão se aprender nos movimentos já depois de adulto, mas já é tarde demais, né? Porque as crianças já passaram o tempo de aprenderem, já passaram o tempo de se relacionarem com a natureza. Então, as crianças, hoje, elas estão sendo levadas para as creches em nome de uma socialização, estão sendo levadas porque tem que socializar, todo esse argumento, né, que todos nós sabemos, né? E nós entendemos que isto é um prejuízo muito grande para a criança, né? Porque ela primeiro precisa passar pela fase da orientação e da educação, do fortalecimento do entendimento ensinado pelos pais, pela mãe e pela família, né? E aí, depois que ela tiver essa base muito bem fortificada, muito bem fortalecida, enraizada, convicta dessas coisas, e sim, ela pode sair para se relacionar com outras crianças, né, que também vêm com outros conceitos. E aí o seu poder de argumentação e defesa vai ficar muito bem balizado. Nós vamos ter crianças com poderes de argumentação muito mais fortalecidos. E nesse processo de educação, a gente entende que a criança também, como sendo natureza, ela não pode, de maneira nenhuma, pisar no chão antes de passar pelo ritual. Ela não pode entrar na mata sem antes pedir a licença às árvores, aos animais, ao vento. Ela não pode entrar no igarapé, pisar na água ao meio-dia, né? Porque ao meio-dia os animais estão bebendo água, estão em repouso, estão se alimentando, então tem que respeitar essas sociedades. Não se pode entrar na mata de noite, mas tem caças, né, que são feitas durante a noite, então aí tem que pedir permissão. Tudo tem que pedir permissão, porque as nossas sociedades, nós, os seres humanos, nós não somos a única sociedade deste planeta, desta Terra. E nós precisamos urgentemente dar muitos passos atrás, como, por exemplo, considerar os peixes como uma sociedade, considerar os animais quadrúpedes que voam como sociedades, inclusive as plantas também são sociedades, e nós somos também sociedades. Ao final de tudo, nós nos alimentamos da sociedade dos peixes,
nós nos alimentamos das sociedades dos animais, nós nos alimentamos, nos abrigamos também das árvores, das plantas, dos vegetais. Nesse sentido, a gente não pode jogar comida fora porque nós estamos desrespeitando aquela sociedade que foi sacrificada para que nós pudéssemos viver. Então, esse conceito de bem viver não é só uma filosofia, é uma questão de prática mesmo, e por isso não pode jogar comida fora, não pode danificar a natureza, porque o bem viver para nós não significa o nosso conforto, nossa casa. O nosso bem viver significa também o bem viver dessas outras sociedades, porque se elas adoecerem, nós também seremos atingidos por ela, e isso não é sábio. Por isso, a questão, aí eu já entro aqui na questão do ambiente, né? Nós nunca encaramos este conceito. Na verdade, né, as sociedades têm suas autonomias, né, para pensar seus modos de vida, né? Para nós, o meio ambiente não existe, né, porque o Sol está aos seus milhares de anos-luz. E ele influencia no crescimento da planta que vão nos alimentar. A Lua está distante a todos os seus milhões de quilômetros, mas mesmo assim ela influencia no crescimento do nosso cabelo, no nascer da criança, influencia na maré. E aquele navio que estava encalhado lá no canal de Suez, graças à Lua, tirou o navio dali. E sendo a natureza senhora de tudo, nós não podemos ser dono daquela que nos alimenta, não podemos ser dono daquela que nos sustenta. Então foi muito estranho para nós quando chegaram os europeus com o conceito de dono das coisas, porque decidiram isso lá em Tordesilhas. Só que eles não poderiam chegar aqui dizendo que eram donos, né? Porque eles eram só 2.000 pessoas. E nós éramos aqui 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões, e existem pessoas dizendo que éramos muito mais. Mas eles não seguraram viver essa nossa filosofia por muito tempo, mas em 1530, apenas 30 anos depois, eles já não aguentando mais a situação, já faz, olha, nós já sabemos caçar, já sabemos aqui o território, já conhecemos o clima, já estamos vivendo aqui, já temos condições de fazer as nossas cidades, deixa esses índios para lá, embora construir, bora viver o nosso contexto. Aí criaram São Vicente e as outras cidades foram sendo criadas, né? Para viver o contexto deles dessa forma, começou uma forma de separação. Para hoje nós estarmos com um princípio de direito, um princípio de filosofia de vida ferido, né? Porque até que eles viessem demonstrar que realmente tinham interesse de Tordesilhas aqui e não eram realmente aqueles companheiros, aqueles que iam pescar, aqueles que nos ajudavam a construir a oca, que participavam dos rituais, que participavam das pinturas e que estavam ali interessados, que protegiam a gente, que ajudavam a vigiar a aldeia contra os animais e que ajudavam a caçar e trazer alimento. Não, eles não eram exatamente isso. Isso era uma capa que estava sendo escondida, que eles não conseguiram segurar por muito tempo. E hoje, muitos dos nossos parentes... meu parente, me controla o tempo aí, por favor. O tempo é seu, parente, o tempo é seu. Hoje, nós estamos com um problema muito sério, porque as aldeias estão se europeizando dentro da própria aldeia. Com a entrada dos professores, né, que vão para a aldeia ensinar a ciência a excluir os parentes. Porque as universidades não ensinam os parentes para atuarem dentro da aldeia. Até porque a gente percebe, né, que os professores que não são que não nasceram na nossa cultura, né, que não fazem parte daquele contexto de formação da sociedade, ele sai daqui da cidade, ele vai para a cidade, ele vai para a aldeia, e aí ele tem dificuldade, né, para ensinar, né, porque os parentes têm forma diferente de aprender, e a pedagogia da cidade não combina com a nossa pedagogia, e tem que aprender a nossa pedagogia. Como é que a gente aprende? E o que é que a gente aprende? Quantos de nós estudamos muitas coisas na universidade que hoje, na vida profissional, por todos os anos, né, que estamos vivendo, a gente nunca usou determinada regra, determinada fórmula, determinado conceito, a gente nunca usou, então isso não é necessário aprender, é necessário para quem vai exercer aquela função. Por exemplo, quem gosta de português não precisa se aprofundar na matemática. Aquele que vai fazer a prova de matemática vai ser reprovado em redação.
Então, é muito contraditório essas coisas, sabe? Então, preocupados com isso, nós precisamos urgentemente criar a nossa universidade, para nós fazermos uma outra grade curricular, para nós pensarmos uma outra forma de aprender, para nós vivermos uma outra forma de crescer, de construir uma sociedade. E esse construir a sociedade significa a ausência de favelas. Porque como é uma sociedade que busca o desenvolvimento, o crescimento, mas em cima de exploração, em cima de salário mínimo, que na verdade é um restinho, é um princípio lá da escravidão, porque o que a legislação diz que temos direito ao transporte, alimentação, moradia, o salário mínimo não segura. E onde é que está o direito para defender isso? Cadê a melhor Constituição do mundo que não consegue garantir o alimento para as pessoas no momento de pandemia em que o agronegócio está explodindo de produção de alimentos e a sociedade está passando fome? Onde é que está a vida do direito? E a gente não consegue, sabe, entender essas coisas, né? Porque a gente não consegue também definir, né? Até porque não é esse também o nosso caminho, né? A gente não entende dessa forma. E é muito difícil entender mesmo, né? Como essas coisas conseguem caminhar assim. Mas qual é o caminho para tudo isso, então? Porque hoje nós estamos nos levantando sim, hoje nós já temos parentes pensando aí, né? De todos os ramos da ciência, que me falem de Rayuni, que me falem de Ailton Krenak, que me falem de parente Maraguá, que me fale de parente de Ompé. Esses são os nossos cientistas de hoje. Esses são os nossos pensadores de hoje, que estão fomentando aí o pensamento questionador dentro da nossa própria sociedade. Porque nós temos, milenarmente, né, se os portugueses não tivessem nos atropelado por esses 520 anos, com uma proposta de sociedade, nós hoje temos essa certeza, né, de que essa proposta trazida da Europa não é saudável, não é bom para a sociedade, não é bom para a natureza, não é bom para o sistema social, para o nosso contexto, né? Quem sabe seja bom para eles, né? Porque eles já vivem assim há muito tempo e eles estão cheios de legislações. Inclusive, hoje nós temos aí o quê? 17 leis. 17 leis ambientais. Quais delas são cumpridas? E nós não temos nenhuma, mas nós nunca conseguimos, nós nunca poluímos um rio, nunca fizemos uma área desértica, nunca construímos uma favela, nunca ameaçamos um povo de extinção, mas não significa que não tivéssemos nossos conflitos, não significa que a gente não tivesse nossos problemas. E hoje nós estamos apresentando, sim, uma proposta. Nós temos uma proposta para uma construção social. Nós temos uma proposta para resolver a questão do crime e da violência. Nós temos uma proposta para a educação. Nós temos uma proposta para a construir a sociedade. Nós temos uma proposta, inclusive, para a ciência e tecnologia. E parte do princípio da natureza, né? Porque nenhuma ciência, nenhuma tecnologia, nenhum equipamento é tirado de outro lugar, a não ser da natureza. E como é que esse equipamento, esse material, esse bem, né, que nos dá o conforto, que nos dá prazer, no momento que essas coisas deixam de exercer a sua função social, volta para a natureza como lixo, a natureza, como é que ela recebe isso? Né? Como é que a gente pode defender direito da natureza se a gente não se preocupa com o lixo? Como é que a gente pode fazer isso aí, né? Então, inclusive estava falando essa questão das igrejas, né, que é um outro ponto, mas eu queria colocar aqui, porque os missionários, né, chegam na aldeia dizendo que sabem das coisas. Mas se sabem das coisas, porque primeiro não resolvem seus problemas, que nós tem mais problemas onde eles nasceram do que nós lá na aldeia. Então, são eles que têm que ser evangelizados. Então, é o contrário isso aí, sabe? Mas aí tudo é um debate, né? Tudo é amadurecimento, é enxergar as coisas. Se lá nos escritos sagrados está escrito, né, que nós fomos colocados para lavrar e guardar a terra,
Quem é que está guardando mais, nós ou a sociedade da cidade? Então, há de se comparar essas coisas. E terminando aqui, né, já finalzinho desta situação, desta nosso bom encontro, poluir o ambiente é um crime coletivo. É um crime coletivo. Inclusive, se o presidente do Brasil fosse um parente nosso, ele nem seria eleito, porque começou a discutir contra a natureza, começou a discursar contra a natureza. Não nos representa mais. Já nem deveria ser eleito. Mas, mesmo assim, a Sociedade dos Direitos, com 17 leis ambientais, consegue manter um presidente aí na situação que está, né? E chamando, né, agora a todos e todas para pensar um pouquinho sobre essa questão da ancestralidade. Né? Todos nós temos nossos ancestrais, né? Nossos velhos que já tombaram, né? que já se foram e deixaram aí seus conselhos para nós, sua sabedoria. E eles são as nossas referências bibliográficas, né? Diria assim, né? Para contrapor, né? aos outros que fundamentam o conhecimento da cidade. Né? Que nós, os povos, nós temos agora um prejuízo muito grande, né? Inclusive, essa é uma das funções da Ubiquaquara, encontrar os parentes, né, que vivem em contexto urbano. Seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos, encontrar. Porque nós precisamos provar que nós não somos minoria nesse país. Em 500 anos, 2.000 pessoas se tornaram maioria diante de 10 milhões de pessoas. Em 500 anos. Como é que é isso? Qual é o processo? Qual é o conceito? E nós precisamos, urgentemente, conhecer a nossa história. E essa história ela está guardada, né, na cabeça dos nossos velhos. Os parentes que já têm uma certa confiança de contar essa história, eles já conseguem falar. Mas muitos ainda não conseguem falar a sua história. E outros já se perderam, inclusive, na história. Só tem uma vaga lembrança. Meu bisavô, minha bisavó. Me falaram que meu bisavô. Essa é a informação que nós temos. Mas aqueles que vieram da Europa sabem onde está a sua parte da família que ficou lá na Europa. Eles sabem. Inclusive, quando tem umas férias, aí eles vão embora para lá, né, para visitar. Mas nós que somos daqui, por que esquecemos nossos antepassados? Teve um projeto para isso, né? E hoje, para a gente chegar a ter essa propriedade do conhecimento da nossa história, a gente ainda tem que buscar o reconhecimento da sociedade que nos oprimiu, para dizer para ele, ei, está aqui a minha história, eu sou aqui, coloca meu nome no documento de identidade. Mas na minha identidade está lá, Miguel da Silva Guimarães. Mas lá no meu povo está Quarahy, Tembé, Teneterrara. Por que 2 nomes? Então, onde é que está o direito disso? Né? Por que só nós temos que ter 2 nomes? Então, fiquem muito à vontade, né, para fazer os questionamentos, né, as perguntas, e seguindo nesse processo, né? E nunca esquecer, né, que nós estamos aqui como parentes. Como parentes, né? Porque a partir do momento que vocês defendem a natureza, que respeitam os povos, que lutam do nosso lado, discutem com a gente, debatem com a gente, decidem com a gente, caminham com a gente, e nos dão oportunidade de fala como essa daqui, não pode ser nada mais do que parente. Mas aqueles que nascem na aldeia, que falam a língua, que têm uma cultura, mas não lutam com a gente, já fugiram daqui, já se perderam. Então, já não respeita mais a natureza.
já fugiram dos princípios. Ainda que nasceram lá na aldeia. Já não são mais parentes. Então precisa voltar, né? Precisa voltar. Gratidão. Gratidão, Corahim. Gratidão. Caminhando contigo há tantos anos, não me canso de te escutar. Maravilha, bravo. Obrigado por seguir sendo nosso professor nesse caminho aí do regresso, da religação aí. Várias vezes me emocionei com a tua fala, com a tua verdade, com o teu depoimento, com o teu testemunho, e de verdade que sou muito grato por tu poder caminhar conosco, dando o teu tempo e a tua energia aí para abrir a nossa cabeça e os nossos olhares cada vez mais ao longo desses anos todos, né? Muito obrigado. Eu acho que uma das coisas que a gente tem percebido muito é uma reflexão que a gente tem que fazer. Nós, desde o observatório, aqui o Manuel, a Marisa, tá aí o Padre Paulo, outros que estão implicados nisso, nós temos tentado levar esse debate para muitos espaços, né? Como este aqui. Este é o espaço, talvez, no universo jurídico. Igual a esse, a gente tem um espaço dentro do ambiente educacional, onde a gente faz parte de um movimento chamado Movimento Revolução Laudato Si Brasil, aonde a gente articula um grupo de 20 gestores de escolas de referência no Brasil, geralmente escolas ligadas a algumas congregações, como jesuítas, laçalistas, carmelitas, maristas, e a gente tem levado esses povos, esses debates lá para dentro também. E lá apareceu essa semana uma coisa muito parecida com o que o Corahí trouxe para nós hoje. Não adianta, e o Manuel dizer isso também, né? Não adianta a gente querer mudar fora, mudar as estruturas, se a gente não começar realmente, de maneira muito sincera e honesta, pensar como cada um de nós se relaciona com a natureza. Senão não vai dar certo. Eu tenho aprendido isso, assim, né? Se eu não, realmente, eu comigo mesmo, de maneira sincera e franca, ver qual é, onde é que eu erro, onde é que eu não consigo melhorar, onde é que eu consigo, onde é que eu preciso. Isso não é nada de individualismo, né? Porque a gente tem total noção de que a saída é coletiva, mas a gente tem que fazer esse autoexame, assim. Então, a gente falava disso essa semana no universo educativo com esses diretores e gestores das escolas, né? Não adianta a gente querer botar uma plantinha lá na sala da direção, esverdear a escola, se a gente continua se relacionando com um olhar patrimonialista e mercadológico do direito ambiental com a natureza, né? E aí o Miguel traz um nome que a gente não está acostumado a usar, né? O Corahí, desculpa, a gente traz um nome para os outros seres que a gente não está acostumado a entender, que são outras sociedades, né? Não é a natureza de forma abstrata, são outras sociedades que estão aí. E isso nos dá uma relação de complexidade muito grande, porque a nossa sociedade é muito complexa. Quando a gente entende os outros enquanto sociedade dentro da sua complexidade, isso dá um chamado da perspectiva de um cuidado, de uma atenção maior a alguns detalhes, não é? Que passam desapercebidos quando a gente, como ele disse, entra sem pedir licença, corta sem pedir licença, desmata sem pedir licença, e assim por diante, né? Bom, vou retomar alguns comentários e perguntas que tem aqui, e depois a gente faz uma rodada aqui de colocações. Então, o Geraldo diz que o Herman Benjamin, no caso dos agrotóxicos isentos de tributação, contaminação do lençol freático, animais e meio ambiente, ele diz que o direito tributário é caótico, e que é triste no direito tributário é que o Brasil é o único país no mundo onde, com provas robustas, comprovas que a lei foram compradas, né? Tem todo esse debate também aí da questão dos agrotóxicos. Depois o pessoal dizendo que gostou muito, eu coloquei aí os links da Uiquaquara, que é essa associação que a gente está ajudando aí o Corahí a trabalhar lá em Belém. Convido vocês todos a acessarem o link. As lutas não são nossas, as fazemos nossas em solidariedade revolucionária, diz o Mauri. Depois a Marina diz que é da área ambiental, é uma pena passarmos pela graduação,
sem ter essa visão, né? Temos que equilibrar nossos valores com uma visão capitalista da natureza. Realmente a gente tem feito um pouco esse esforço de tentar pautar dentro das graduações, dentro da formação. Esse livro, ele é um esforço nesse sentido, de tentar virar uma referência bibliográfica para a formação dos operadores do direito.